Uma tragédia pode ser o início de um processo em direção à transparência. Trago para vocês aqui o início de um movimento de resposta ao que foi, para mim, descrito como inominável, que foi a perda da vida de uma jovem de 13 anos num ambiente ainda tão desregulado, tão descontrolado e tão desconhecido por boa parte de nós. Plataformas com mais de 1 milhão de usuários inscritos com menos de 18 anos precisam publicar o primeiro relatório semestral exigido pelo novo Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Medida importantíssima que vem agora, depois de reuniões e de investigações sobre a morte dessa garota, dessa brasileira de 13 anos, que tirou a própria vida durante uma live do Discord. Autoridades do Ministério da Justiça classificaram a transmissão como um show de horrores e apontaram as falhas nas medidas de restrição e fiscalização do conteúdo. O ECA Digital prevê ferramentas para o controle das plataformas. É como se fosse uma espécie de escala de sanções que eu vou explicar agora para vocês. Tudo começa com um processo de fiscalização quando a ANPD identifica possíveis falhas, qualquer que seja a plataforma. Nessa primeira etapa, a agência ainda está na fase de cobrar e avaliar as respostas. Aí aqui ainda tem um sinal verde para a plataforma continuar no ar. O sinal amarelo é ligado quando essa mesma agência identifica a necessidade de aplicar uma medida preventiva para reduzir riscos. Nessa etapa, a ANPD pode determinar mudanças na plataforma ou um plano de conformidade que a empresa tem de cumprir. Caso não cumpra, fica sujeita a advertências e multas de até 50 milhões de reais a cada infração. E aí vamos ao sinal vermelho, que chega nesse tom quando a plataforma não cumpre as determinações. Mas aí as sanções podem ser aplicadas pelo Poder Judiciário, por exemplo, para suspender ou bloquear a plataforma no Brasil. Que importante isso já começar a valer de verdade, tomara que o governo brasileiro tenha estrutura para atender a demanda. A gente vai conversar com Beatriz Borges a respeito disso, sobre o dia de hoje, porque foi um dia importante. Teve aquela reunião que eu antecipei para vocês ontem no J10, uma reunião mais informal, sem apresentação concreta das medidas, entre o Discord e autoridades brasileiras. E agora a plataforma, o mesmo Discord, tem até sexta-feira para apresentar a sua defesa à Agência Nacional de Proteção de Dados, a mesma ANPD que tem esse trabalho pela frente que eu acabei de descrever para vocês. Bia, eu te dou as boas-vindas e eu começo perguntando o que a gente sabe desse encontro de mais cedo e que pode nos ajudar a projetar a sexta-feira, porque o que a gente quer é medida concreta para que nunca mais a gente tenha que noticiar que uma criança brasileira morreu dessa forma. Bia, para te ouvir, vamos lá. Oi, Aline, boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui na Globo News. Olha, Aline, nessa reunião de hoje, representantes do Discord se reuniram, como você disse, com membros da Agência Nacional de Proteção de Dados. O que foi discutido é que foram colhidas informações a respeito dos questionamentos que estão sendo feitos pela ANPD e também de todas as dúvidas ali em relação a esse processo, o que está sendo questionado, o que vai ter que ser apresentado pelo Discord. Então, esse foi o objetivo dessa reunião de hoje, a apuração do repórter Tiago Rezende. E aí, o que o Discord tem que apresentar nesse prazo, como você disse, de 5 dias úteis até a próxima sexta-feira, até esta sexta-feira, é o seguinte: ele tem que trazer algumas medidas que são tomadas para poder evitar que atos ilícitos aconteçam, prevenir riscos desses atos ilícitos acontecerem dentro da plataforma. Tudo isso, então, vai ter que ser especificado nessa resposta que vai ser dada dentro dessa investigação que está sendo conduzida pela Agência Nacional de Proteção de Dados. E aí, Aline, vale a gente trazer sobre esse assunto uma outra frente que se relaciona à Advocacia Geral da União. Vamos lembrar que na semana passada, além dessa investigação da ANPD, também teve uma reunião entre representantes do Discord e integrantes da Advocacia Geral da União, justamente para poder tratar a respeito da adequação da plataforma à legislação brasileira. Falaram a respeito de medidas para poder ampliar a proteção de crianças e adolescentes dentro dessa plataforma. E a AGU diz que recebeu já esse relatório por parte do Discord
Discord, em que ele apresenta as medidas para poder ampliar essa proteção dos usuários dentro da plataforma, em especial de crianças e adolescentes. Em nota, a AGU disse que tem cobrado da plataforma a adoção de medidas para poder garantir o efetivo cumprimento da legislação brasileira e diz também que esse documento que foi enviado pelo Discord, pelos representantes do Discord, ele vai ser analisado junto com o Ministério da Justiça, junto também com a Agência Nacional de Proteção de Dados e com a Polícia Federal, e aí possivelmente o governo pode assinar um termo de ajustamento de conduta em relação ao Discord, e aí assinaria esse termo então com a empresa. Outro ponto também, Aline, a respeito dessa situação envolvendo o Discord que vale a gente trazer é que hoje, como você disse, foi publicado no Diário Oficial da União um despacho da Agência Nacional de Proteção de Dados trazendo essa obrigação da apresentação desse relatório de transparência por redes sociais, por plataformas que tenham mais de 1 milhão de usuários que sejam crianças e adolescentes. Eles vão ter que apresentar esse relatório de transparência até o dia 17 de setembro. E essa exigência da apresentação desse relatório faz parte das regras que aparecem no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA digital, que entrou em vigor em março deste ano. Nesse relatório virão, por exemplo, algumas medidas tomadas pelas plataformas para poder proteger essas crianças e esses adolescentes, os dados também que eles têm, como eles conseguem esses dados em relação também a esses usuários, tudo isso vai ter que aparecer nesse relatório que vai ter que começar a ser entregue semestralmente. Volto com você aí no estúdio, Aline. É um movimento bem parecido que a gente viu, na verdade, que o mundo viu, que eu acompanhei muito dentro da União Europeia, né? Quando as plataformas começaram a ser obrigadas a enviar, de período em período, suas atividades, o que estão fazendo, o que está dando errado, o que estão fazendo para sanar o que está dando errado. O Brasil agora correndo atrás disso, um pouco atrasado, é importante dizer. Bia, te agradeço demais. Boa noite. Vamos ouvir o Fernando Abruzzo a respeito disso, Abruzzo, porque eu acho muito importante também a gente localizar aqui para te ouvir. É um assunto que eu acompanho muito de perto, que é a corresponsabilidade. A gente está falando de Se a gente noticia que uma menina, uma adolescente de 13 anos, morre nessas condições, e nesse exato momento, eu sempre lembro, tem alguma garota com o mesmo perfil, passando por riscos muito parecidos, muitas vezes sem que os pais nem imaginem, existe um ecossistema social que está permitindo que isso aconteça. Isso passa por uma nova educação para essa realidade virtual, que tem que chegar nas escolas, nas famílias, nos pais responsáveis, na imprensa, nos governos, em todas as esferas. E quando eu falo governo, no poder constituído, executivo, judiciário e legislativo. Aí eu localizo muito bem aqui a irresponsabilidade do Congresso brasileiro de olhar para esse tema, porque agora a gente tem o ECA Digital, que é um processo muito anterior, que agora começou a valer, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, mas não é o arcabouço legal suficiente para atender o tamanho da gravidade do que está se passando no ambiente digital com os mais jovens. O Congresso brasileiro tem lá a oportunidade, que não vem sendo usada, de aprovar a regulação das redes sociais, das mídias digitais. Não tem feito isso, não encara esse problema. Então, assim, eu acho que é importante localizar no ano de eleição o que está sendo prioridade também dos congressistas, dos deputados e senadores que já poderiam, há um tempo, ter aprovado a regulamentação das redes sociais, Abruzzo. Isso, inclusive, daria muito mais poder e segurança jurídica para que o governo brasileiro também atue, para que o poder judiciário também atue. Isso não está acontecendo, Abruzzo. O que a gente pode esperar e o que a gente deve cobrar com esse primeiro movimento mais prático do ECA Digital a partir de uma desgraça que foi vivida por essa família e, consequentemente, pelo Brasil? Boa noite, Aline. Boa noite, assinantes. Olha, as redes sociais são hoje o que a indústria do cigarro foi nas décadas de 50 e 60. A indústria do cigarro dizia, não faço mal a ninguém. Quem usa o cigarro é porque quer. Mas havia ali todo um processo de dependência que hoje, cientificamente, nós conhecemos. Hoje, nós estamos agora conhecendo também o processo de dependência que as redes sociais criam. Nós estamos acompanhando, Aline, nos Estados Unidos, empresas das Big Techs, das redes sociais, perdendo na justiça porque estão gerando dependência e malefícios às pessoas. No Brasil, nós estamos ainda muito atrasados nesse sentido, embora tenhamos criado uma legislação bastante interessante, que é a legislação do ECA Digital, mas ainda há uma discussão, um debate muito grande dizendo não, mas há liberdade de opinião, não, cada um escolhe o que quiser. Quando há dependência, não tem escolha.
E a dependência é cientificamente comprovada, ela tem elementos biológicos. Ela leva as pessoas a fazerem isso. Tem elementos de estímulos psicológicos. Este caso, no fundo, mostra que a gente precisa levar mais a sério essa discussão, porque senão nós vamos ter uma indústria, já temos, na verdade, uma indústria de depressão, ansiedade e morte. E nós temos que parar isso de uma forma mais efetiva. Acho que tem duas coisas aí sendo colocadas em torno desse show de horror, esse terror, essa desgraça que foi essa história no Discord. De um lado, acho que aquilo que o governo, a agência estão tentando fazer, que é fortalecer a regulação, testar, vai ser o primeiro teste, na verdade, Aline, dessa nova legislação, para que essas redes sociais se adaptem a uma nova situação em que a juventude não pode ser levada à dependência, à ansiedade, à depressão e, pior, à morte. Acho que isso é importante. Mas acho que tem uma discussão que ninguém está fazendo no Brasil, mas deveria começar a fazer. A punição. E a punição mais importante é aquela que pune em relação à família dessa jovem morta. É preciso pagar indenizações altas. Foi assim que mudou a indústria do cigarro. Não foi simplesmente com uma regulação melhor, reduzir nicotina, com comercial. Não, foi pagando multa. Se não pagasse multa, não ia melhorar. Então, o fato é que essa jovem morreu. Sua família lá está desesperada, seus amigos também. Ah, mas ela optou por aquilo. Tinham 200 pessoas assistindo porque queriam. Redes sociais geram um tipo de isca e dependência que, sobretudo para mais jovens, é difícil escapar. Ou as redes sociais pagam multas pesadíssimas, ou, Aline, me perdoe dizer, isso vai continuar ocorrendo. É isso mesmo. Experiências estrangeiras também mostram que só isso está dando conta por enquanto, né? Tribunais de boa parte da Europa, Estados Unidos, então, está sim de ação em que finalmente as plataformas estão tendo que pagar caro, né, da ordem dos bilhões de reais, às vezes, para poder ressarcir, ainda que financeiramente, tanta dor causada em tantas famílias. Abrúcio, muito obrigada.